Vamos lá, então, duas perguntas. A primeira diz respeito ao Brasil, né? Ou seja, Brasil no Cazaquistão. Gente, nós tivemos já no Cazaquistão um evento bastante interessante, vocês vão falar assim, nossa, mas nós tivemos num dos aniversários do presidente anterior, né, o Nursultan Nazarbayev, e que coincide praticamente com o Dia da Cidade, está no começo de julho, tem a semana de festejos, né? Inclusive foi numa dessas semanas que eu fui para lá a convite do governo, e nós tivemos a escola de samba brasileira lá, né? Então foi algo interessante que foi mostrado da cultura brasileira para os cazaques, com um evento de rua, né? Um evento para o povo, né? Um evento comemorativo para o povo. Então, essa questão. No que diz respeito eles leem literatura brasileira, tem brasileiros lá. Gente, olha só, provavelmente leitura de livros de autores brasileiros, provavelmente a reboque de literaturas para a língua russa e que vem de editoras russas, porque todo cazaque sabe russo. Então, a princípio, e o que temos de escritores brasileiros na Rússia? Temos vários traduzidos, né? Temos Machado, nós temos Clarice Lispector, nós temos, né? Enfim, temos e escritor Jorge Amado, principalmente, mas por que Jorge Amado? A gente sabe, além do ótimo escritor que ele era, ele também tinha a questão do partido, também tinha a questão o outro que tinha não esqueci agora outra tradução, aquele do Viva o Povo Brasileiro, como é que era, gente? Também que tinha um envolvimento da questão do partido. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Então, Darcy, talvez? Não, era o... Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Mas, enfim, gente, então nós temos, provavelmente, João Baldo Ribeiro. João Baldo Ribeiro, exatamente. Aí, o que diz respeito à cultura, o que eles sabem do Brasil é muito o que tem em língua russa, né? O que, evidentemente. A respeito de estudantes brasileiros no Cazaquistão, coisa do tipo, isso nós tivemos, o embaixador veio, no evento, até o Matheus estava também, no evento aqui, no evento do CEA, aqui na Faculdade de História da UF, o embaixador veio, e ele estava contando justamente que nós não temos alunos brasileiros em universidades cazaques, o que se considera muito ruim, porque nós estamos agora justamente trabalhando um lado da história, que é a parte cazaque no Brasil, e estamos ainda engatinhando no contrário, né, que é justamente tentar levar a cultura brasileira, ou estudantes brasileiros, ou coisa assim, para lá. Então, né, mas ainda há muito o que se fazer, né, muito pouco feito, a gente tem consciência disso, isso é um trabalho que vem aí nos últimos 4, 5 anos, nós temos feito, com uma participação da Machado, e estamos tentando fazer o contrário também, tentando ver a questão de curso de português lá, né, e outras coisas que a gente possa trazer para o público cazaque de Brasil. Lógico, a cultura brasileira conhece muito através de novela, conhece muito através de futebol, né, que eles gostam bastante também, e nós não conhecemos muito deles porque eles não praticam, por exemplo, não jogam futebol, mas a gente conhece o Dimash, né? O Dimash todo mundo conhece, né? O Damberger, né? Ele, cantor hoje dos mais famosos do mundo cazaque. Temos fã-clubes, né? O maior fã-clube do Dimash no Brasil, do mundo no Brasil. Então, nós temos esse tipo de intercâmbio, mas, por exemplo, os esportes que os cazaques praticam, o Brasil não pratica, digamos, luta greco-romana, boxe, né? Competições a cavalo, levantamento de peso, não são coisas que o Brasil tenha tanta tradição e que eles têm muito mais tradição. Talvez por isso a gente tem um distanciamento, né? Mas isso a gente está tentando corrigir ao longo do tempo, tentando trazer para um eixo aí um tanto quanto realista, né, das relações, visto que são dois grandes países.
No que diz respeito à atuação do Cazaquistão como liderança, como participante dessa Ásia Central, nós temos que reconhecer que a Ásia, e principalmente a Ásia Central, ela tem uma função importantíssima hoje, né? E vai ter mais ainda quando nós sairmos dessa situação atual, né? Nós temos uma situação atual muito conflitante, muito difícil, e a Ásia, né, entra como um importante papel eu acho que de mediação, talvez de entendimento da busca de um equilíbrio, né? Quase que a cadeira foi, gente. Isso acontece ao vivo. Mas de qualquer forma, o Cazaquistão ele se coloca hoje, passada essa eleição que vocês mencionaram, a eleição que aconteceu agora, uma eleição que foi antecipada justamente para tentar reorganizar determinados elementos políticos. Nós tivemos 7 candidatos, nós sabíamos que havia um distanciamento muito grande da formação de qualquer oposição, e esperamos que isso também aconteça nos próximos tempos, e que o país está buscando uma certa transparência. Eu acho que isso vem de um período ali um tanto quanto, no mínimo, estranho de algumas coisas, alguns acontecimentos, mas eu acho que o país está buscando essa transparência, tentando buscar algo mais para justamente poder atuar mais, né, como um player, como um jogador importante no cenário internacional. Mas é um país que, repito, tem se esforçado bastante para fazer o seu dever de casa, inclusive do ponto de vista cultural, que eu acho que é um dos elementos mais importantes, né? A gente precisa propagar a nossa cultura, a gente precisa propagar o que nós fazemos, né? Não é só vender coisa, não é só comprar coisa, mas também o que nós somos como povo. E acho que isso eles têm feito, e também buscando dentro da sua própria estrutura se reinventar depois de ser um país que pertencia a toda uma estrutura, como que a gente pode dizer, muito planejada, muito quadrada, né? No qual ele fazia simplesmente desempenhava a sua função, e hoje ele tem que desempenhar uma função muito maior. Bom, diante disso, acho que vale a pena então deixar essas informações aqui no ar, de que nós temos um olhar para a Ásia também que é muito... Ele é muito centralizado em algumas experiências asiáticas, né? No caso japonês, no caso chinês, no caso coreano, especificamente sul-coreano, né? A gente tem alguma dificuldade, por exemplo, de identificar outras facetas do que vem a ser essa Ásia que a gente estuda, né? Então, eu acredito que sejam questões, né, que lancem para o nosso público também um certo questionamento sobre que Ásia é essa que nós queremos estudar, né? Será que é possível, e me parece que né, estudar um outro recorte que não seja esse recorte tradicional? Será que nós já não estamos fazendo a ponte Brasil-Cazaquistão, já que a gente fala o tempo inteiro de relações Brasil-Japão, Brasil-China, Brasil-Coreia, Brasil-Índia? Será que já não é hora de uma relação Brasil-Cazaquistão? Então, assim, acho que as respostas lançam sobre nós essas perguntas, que eu acho que são perguntas que ninguém vai ter uma resposta fechada agora, mas que são aí, me parece, perguntas inspiradoras, né, para que a gente possa continuar nesse nosso trabalho. Gente, quero então com isso, de fato, dar aqui aproveitar, agradecer a presença do professor Delcio, né, e acho que darmos encerrado seria uma palavra muito forte, talvez em pausa em relação à nossa próxima aula, que é na quarta-feira. A lista de presença já está aqui no nosso chat, tá bom? Nós estamos, então, para esse conjunto de aulas, adotando a seguinte metodologia. A gente vai deixar essa lista aberta até o horário equivalente de hoje no dia de amanhã. Então, até as 2 horas de amanhã. Por quê? Você que está aqui vai ter a oportunidade de dizer para alguém que perdeu, primeiro, para a pessoa assistir. Segundo, para a pessoa compartilhar. E terceiro, para a pessoa comentar. Porque a gente, no sorteio, vai privilegiar essa lista. E depois que ela for fechada, a gente vai atribuir um númerozinho a cada um que participou, para a gente poder ter essa noção aqui. Tá bom? E dizer para você que está acompanhando a gente
aproveitar também e marcar o Fórum Brasil-Cazaquistão, o Fórum de Amizade Cazaquistão-Brasil, a Embaixada nas redes sociais, o CEA nas suas redes sociais, e, de novo, agradecer. Né? Acho que a gente, nessa altura do campeonato, né, professor Delcante, que a gente está agradecendo, porque é uma bonita abertura de tudo aquilo que vai vir ainda em torno dessa relação CEA-Cazaquistão. Né? Vou deixar aí esses minutos para você dar alguma palavrinha final e depois a gente encerra de fato. Também, lógico, ao CEA, pela disponibilidade, né, pela organização, e a todos, né? O horário escolhido muitas vezes não é. Nós estamos fazendo meio-dia, né, gente? Nem sempre é o mais talvez fácil para todo mundo, por isso a gente está gravando, tem a oportunidade de assistirem, de questionarem, né? Lógico que, como eu disse, as informações elas ainda estão sendo trazidas, né? Cada vez mais, nós estamos justamente buscando isso, né? Preparação de materiais, preparação de material muitas vezes, e na maioria das vezes ela demora mesmo, né? Mesmo porque precisamos ver a questão de fontes, há muita, né? Grande parte das fontes, evidentemente, são russas. Então, nós temos que... Não se desfaz uma coisa de uma hora para outra, né? A gente tem essas ideias, o Cazaquistão é Rússia, mas não é Paquistão, não é Afeganistão, né? O Cazaquistão ele é um país que teve a sua independência, demorou um certo tempo para conseguir dar independência, a inércia a se restabelecer, ou se reerguer, se reorganizar, por alguns dos motivos que eu disse para vocês hoje, aqui na aula, né? E me parece que agora ele se encontra numa condição de conseguir olhar para o seu passado, né? De refletir sobre isso, evidentemente, através dos seus autores, através da sua história, e conseguir interpretar isso, né? Tentar recriar o seu caminho, né? E acho que é isso que está sendo feito. E o nosso objetivo aqui, isso está acontecendo no mundo, não é só no Brasil que está acontecendo, tá, gente? O Cazaquistão está sendo mostrado para o mundo inteiro, né? E essa nossa busca, várias traduções, várias obras, em várias línguas, e isso que a gente vai trazer. Ano que vem, como eu disse, já batendo na porta de 2023 com eventos que a gente quer organizar pelo CEA, a gente vai organizar também relacionados à cultura, à língua, que vão ser pioneiros, vão ser os primeiros. Isso aqui que eu estou falando que nós estamos fazendo agora é o primeiro, que eu sei, pelo menos, eu nunca vi ninguém falando, né, de Cazaquistão com pauta, Cazaquistão em termos de curso. E então vão surgir muitas coisas, muito interesse pelas obras. Eu espero que isso aconteça, eu espero que vocês leiam, gostem muito e se interessem cada vez mais, e esse é o nosso objetivo principal. Então, agradeço. Na quarta vai ser mais leve, prometo, mais tranquilo. Vamos falar sobre literatura, vamos envolver um monte de coisa, vamos ler trechos, vamos discutir coisas legais. E espero que essa base de hoje ajude justamente na imaginação do que a gente vai ler na quarta-feira. Então, agradeço a Matheus, agradeço a todos e até quarta. Queridos, então até quarta-feira.